Supremo Dias Toffoli sobre o uso de dados do COAF recebe críticas de procuradores. Eles dizem que a determinação pode afetar investigações de combate à corrupção e ao crime organizado. O Ministério da Educação anuncia um plano para incentivar a parceria de universidades federais com a iniciativa privada. O impasse nas negociações sobre o Fundo Amazônia põe em risco alguns dos projetos mais importantes de preservação ambiental. Os governos de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai anunciam o fim da cobrança da taxa de deslocamento de telefone celular na região do Mercosul. Na série especial sobre a conquista da Lua, os planos da NASA para a exploração de Marte. Veja agora no Jornal Nacional. A decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, de suspender investigações com dados compartilhados pelo COAF sem autorização judicial recebeu críticas de procuradores e especialistas. Procuradores afirmam que a decisão foi um retrocesso e que vai suspender praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. Não é exagero dizer que seria um dos piores precedentes da história no combate à corrupção e lavagem de dinheiro, e tem mesmo o potencial de afetar todas as nossas investigações e ações penais em curso. O chefe do Ministério Público de São Paulo afirma que a decisão atinge investigações contra facções criminosas. Isso causa um prejuízo bastante grande, porque essas informações embasam investigações a respeito de crime organizado, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, né? E, portanto, além dos crimes que são do colarinho branco especificamente, né? Sonegação fiscal, os crimes de corrupção. Na decisão, o ministro Dias Toffoli afirmou que o tema tem gerado multiplicação de decisões divergentes nas instâncias inferiores e que a suspensão é salutar à segurança jurídica. Citou que a medida é importante também para investigações internas do Ministério Público, porque o órgão vem promovendo investigação criminal sem supervisão judicial, o que é de todo temerário do ponto de vista das garantias constitucionais que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Na prática, Toffoli, com base no poder geral de cautela, suspendeu todos os inquéritos na Justiça que tratem sobre o tema e também todos os procedimentos de investigação criminal atinentes aos Ministérios Públicos Federal e Estaduais sem autorização da Justiça, sobre os dados compartilhados pelos órgãos de fiscalização e controle, Receita, COAF e Banco Central, que vão além da identificação dos titulares das operações bancárias e dos montantes globais. Até novembro, quando o plenário do STF vai decidir sobre os limites da atuação do COAF, estão mantidas somente as investigações em que foram compartilhados dados globais, sem detalhamento, e outras nas quais a Justiça autorizou o COAF, o Banco Central e a Receita a repassarem informações. O COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é responsável por receber e reportar movimentações atípicas a órgãos de controle. Toffoli lembrou o julgamento de ações em que ele foi relator e afirmava que o acesso de investigadores a informações do COAF sobre operações bancárias deveria ser limitado, sem identificar a origem ou a natureza dos gastos, e que ele já decidiu anteriormente, como relator, suspender procedimentos administrativos tributários da Receita. Técnicos do COAF afirmaram que, por causa da decisão, será preciso criar, temporariamente, um formato mais simplificado de relatório para ser enviado ao MP sem autorização prévia judicial. Um parecer mais simplificado, com dados gerais, como, por exemplo, somente o nome do suspeito, o período e o valor da movimentação considerada atípica. O relatório de inteligência financeira, usado até agora e que tem outros dados muito mais detalhados, só poderá ser enviado ao MP com prévia autorização da Justiça. O COAF não pode se omitir, deixar de repassar informações. O artigo 15 da Lei 9.613 obriga de sigilo. Na realidade, não há uma quebra de sigilo bancário. O COAF, que foi criado
para investigar e comunicar movimentações financeiras suspeitas, ele comunica isso aos órgãos de fiscalização, ao Ministério Público, para que o Ministério Público, a partir dessa comunicação, desenvolva a sua investigação. E a partir daí, se necessário, quebra de sigilos bancários, o Ministério Público requeira ao Poder Judiciário. Mas o que faz o COAF é uma mera comunicação de uma movimentação financeira ao Ministério Público brasileiro. A partir de agora, além disso, das recomendações prejudicadas, entender que as investigações têm que ser suspensas, a primeira turma do Supremo já decidiu, pelo menos 2 vezes, validar o compartilhamento de informações do COAF sem autorização judicial. Uma delas diz que se a legislação determina que o COAF comunicará às autoridades competentes quando concluir pela existência de crimes ou indícios, seria contraditório impedir o Ministério Público de solicitar ao COAF informações por esses mesmos motivos. No Congresso, em maio, quando era decidida a transferência do COAF de volta ao Ministério da Economia, o senador do MDB, Eduardo Braga, sugeriu uma mudança: proibir o auditor fiscal de comunicar ao Ministério Público indícios de crimes, como é possível atualmente. A emenda foi criticada por entidades que afirmavam que isso seria um retrocesso no combate à corrupção. A emenda foi rejeitada pelo Congresso. No início da noite, mais reações à decisão de Toffoli. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou em nota que vê com preocupação a decisão e que já determinou que a sua equipe analise os impactos e a extensão da medida liminar para definir providências, no sentido de se evitar qualquer ameaça a investigações em curso. Os estudos estão sendo feitos com base no que foi decidido em fevereiro de 2016, quando o Supremo considerou constitucional o envio de informação pelo COAF ao Ministério Público. As forças-tarefas das operações Greenfield e Lava Jato em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro demonstraram grande preocupação em relação à decisão do ministro Dias Toffoli. Os procuradores afirmam que, ao longo dos últimos 5 anos, receberam inúmeras informações sobre crimes da Receita, do COAF e do Banco Central, inclusive a partir da iniciativa dos órgãos, quando se deparam com indícios de atividade criminosa. Que, embora seja inviável identificar imediatamente quantos dos milhares de procedimentos e processos em curso nas forças-tarefas podem ser impactados pela decisão, esta impactará muitos casos que apuram corrupção e lavagem de dinheiro nas grandes investigações no país. A Associação Nacional dos Procuradores da República afirma que o tema do compartilhamento de dados sigilosos entre órgãos de controle, Receita Federal, Banco Central e COAF, foi objeto de inúmeras decisões judiciais, inclusive do STF, e a própria literatura anticrime internacional aborda o assunto por meio de uma série de recomendações. A associação diz que há enorme prejuízo para importantes investigações em curso no país e que a decisão pode sujeitar o Brasil a sanções em âmbito internacional por descumprimento de compromissos internacionais. E o Ministério da Educação anunciou hoje um programa para aumentar o financiamento privado nas universidades e institutos federais. As propostas ainda vão passar por consulta pública antes de seguir para o Congresso. Logo no início da apresentação, o presidente da União Nacional dos Estudantes questionou o corte de verbas para as universidades. É importante que tenha parcerias, mas é sobretudo importante que tenha política pública para a universidade. O programa, que vai se chamar Futurice, pretende ajudar a universidade a captar dinheiro privado. A adesão será voluntária. A universidade que não aderir continuará recebendo os recursos federais como é hoje. O plano permite patrocínio para pesquisas, criação de empresas, parcerias público-privadas e contratos simplificados com organizações sociais. Explorar as patentes, premiar com dinheiro professores que publicarem artigos em revistas de ponta. O MEC quer criar um fundo soberano do conhecimento. A expectativa é arrecadar 102 bilhões de reais. Metade virá de imóveis e lotes da União
que serão vendidos ou alugados, por exemplo. Algumas universidades e institutos federais já fazem parcerias e conseguem outras formas de arrecadar dinheiro para o campus. É o caso aqui da Universidade de Brasília. Mas existe um limite para essa arrecadação, que é definido a cada ano com base na lei que limita os gastos. Ou seja, se a universidade arrecada a mais, o dinheiro que sobra não pode ser investido aqui. Ele tem de sair da universidade e entrar na conta do governo federal. Representantes das instituições federais de ensino superior apontam que é preciso mudar a regra. Se você conseguisse dar um entendimento de que isso não é um tributo, esse recurso não é um recurso público, esse recurso não é um recurso do orçamento da União do ponto de vista de fonte de tesouro, a gente poderia talvez caminhar para uma solução. Mas isso vai depender não só de uma interpretação do legislativo, mas talvez da interpretação jurídica também, que a gente vai ter que trabalhar. O MEC disse que o dinheiro do fundo não estará sujeito ao limite de gastos. A gente altera várias leis, tá? A UNB, se ela não aderir ao programa, ela vai continuar estando limitado ao contingenciamento ao teto do gasto. Aderindo ao programa a partir do fundo financeiro que a gente faz, por isso que não precisa alterar a Constituição, aí sim ela não estaria sujeita a esses dois empecilhos. O chefe de gabinete da reitora da UNB diz que ainda há dúvidas sobre as medidas e aguarda a consulta pública, quando o projeto recebe sugestões da sociedade. Ainda é necessário conhecer os detalhes e ainda é necessário que a discussão aconteça no âmbito da universidade, no âmbito da comunidade. Não basta apenas o olhar de uma ou duas pessoas. O ministro afirmou que não vai cortar repasses federais e nem cobrar mensalidades. Governança, gestão, transparência com dinheiro público. As universidades continuam sendo do povo, públicas. Não estamos privatizando nem dando elas para os professores. Tem que dar desempenho e retornar para a sociedade essa montanha de dinheiro de impostos que todo ano a gente coloca lá. O programa ainda tem de ser aprovado pelo Congresso. O MEC promete enviar o texto até setembro. Com a reserva extrativista Rio Iriri, no Pará. A cidade mais próxima é Altamira, que fica a 6 horas de lancha. Aqui a renda de ribeirinhos e indígenas vem do látex do seringal, do óleo de babaçu ou de copaíba, da castanha do Pará e do artesanato. De lá, os produtos são encaminhados para várias partes do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo. Uma das maiores fábricas de pães do país utiliza as castanhas retiradas da reserva. No fim de junho, o programa Origens Brasil, responsável por essas ações, foi premiado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e pela Embaixada da Suíça. Quem compra e está sabendo de onde vem, quem trabalha, não está comprando só nosso produto, mas está comprando sim a nossa história, né? Nosso modo de vida, como nós preservamos a natureza, a floresta, e ajuda a gente tá mantendo a floresta em pé, né? O Origens Brasil é financiado pelo Fundo Amazônia. Em 10 anos, o fundo vem financiando projetos de pesquisa e de geração de emprego e renda na floresta, sem destruir o meio ambiente. São 103 ações diferentes, todas fiscalizadas e auditadas pelos principais doadores. A Noruega já repassou mais de 3 bilhões de reais, a Alemanha 192 milhões e a Petrobras 17 milhões. Outro projeto financiado pelo fundo mudou a realidade de 10 mil famílias no estado do Amazonas. Em 6 anos, a renda dessas famílias aumentou 124%. E o desmatamento nas áreas ocupadas por elas caiu 63%. Nós tínhamos vários produtos aqui, mas agora, de uma hora para outra, assim, as portas se abriram totalmente. Então, com as vendas na internet, isso só aumentou o nosso meio de conhecimento. O Fundo Amazônia também tem ajudado os proprietários rurais da região a estarem em dia com o Código Florestal, que estabelece a área verde que deve ser preservada. Até o momento, graças aos recursos do fundo, foi possível inscrever no Cadastro Ambiental Rural 746 mil propriedades. Todas essas propriedades somadas ocupam uma área equivalente a quase uma Venezuela. O dinheiro é repassado para os estados fazerem o cadastramento. O governo do Amazonas, por exemplo, deveria receber agora 30 milhões de reais para investimentos nos próximos 3 anos. Mas até agora o dinheiro não chegou.
Se não fosse o projeto do Fundo Amazônia, nós não conseguiríamos fazer na escala que a gente está pretendendo a implementação do cadastro ambiental rural, que é uma ferramenta super importante para acompanhamento em relação às áreas do desmatamento, mas também para apoiar o produtor rural, para que ele possa obter crédito rural, produzir melhor, produzir com mais qualidade. O governo quer mudar as regras do Fundo Amazônia. Os investidores não concordam. As negociações prosseguem. Se não houver acordo, esses e outros projetos podem deixar de existir. Interromper nesse momento o financiamento é colocar em xeque os beneficiários dessa rede que hoje junta organizações de diferentes setores, empresas, comunidades, mas todos juntos buscando construir uma economia mais inclusiva que possa manter a floresta de pé. A nossa produção entrou em contato com o Ministério do Meio Ambiente, mas ninguém respondeu sobre o andamento das negociações do Fundo Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na Argentina, onde assumiu a presidência temporária do Mercosul. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Santa Fé no fim da manhã para participar de uma cúpula do Mercosul que ainda repercutia o acordo de livre comércio fechado com a União Europeia e os próximos passos para sua entrada em vigor. Na sessão plenária, recebeu do presidente argentino Maurício Macri a presidência rotativa do bloco. Durante os 6 meses de presidência rotativa, o governo brasileiro vai defender a redução da chamada tarifa externa comum, que é a taxa cobrada por todos os integrantes do bloco para importar produtos de fora do Mercosul. O governo brasileiro também espera fechar novos acordos comerciais, por exemplo, com o bloco EFTA, que é a Associação Europeia de Livre Comércio, formada por países como Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. A minha primeira participação é essa no Mercosul. Quero aproveitar a ocasião para afirmar o compromisso do meu governo com a modernização e abertura do nosso bloco, fazendo dele um instrumento de comércio com o mundo, sem o viés ideológico. O presidente também defendeu mudanças na dinâmica interna do bloco. Trabalharemos para finalmente incluir os automóveis e o açúcar na União Aduaneira. Com outros parceiros, temos cada vez mais acordos que incluem esses setores. É injustificável que ainda não haja um entendimento entre nós. Presidentes de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai anunciaram acordos como o fim da cobrança do roaming dentro do Mercosul, a taxa de deslocamento para telefones celulares quando se está fora do país. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar da indicação do filho, Eduardo, para a embaixada nos Estados Unidos. A escolha tem gerado críticas nos meios diplomático e político. Se vocês pegarem de 2003 para cá, o que os embaixadores nós tivemos no Brasil, do Brasil nos Estados Unidos, fez de bom para nós? Nada. Já foi feito o comunicado com os Estados Unidos, né? É um telefonema simples meu para o Trump, que ele franqueou a palavra. Eu nem preciso falar isso para ele, eu tenho certeza que ele dará um sinal positivo. Né? Então já está definido. Não, mas depende não só da Comissão de Relações Exteriores do Senado, depois do plenário do Senado também. Pelo senhor, pelo governo? Por mim, eu decidiria agora, mas eu não posso tomar decisões, né? Às vezes de forma tão abrupta. A gente vai conversar, eu já conversei com o Davi Alcolumbre, conversei com o Fernando Bezerra, parlamentares, alguns estão dando parecer completamente contrário, não conhecem a vida do meu filho, né? A seguir, na série especial sobre os 50 anos da conquista da Lua, você verá como estão os planos da NASA para a exploração de Marte. Nesse cinquentenário da conquista da Lua, Renata, um dos próximos objetivos da Agência Espacial Americana é enviar um astronauta para Marte. Na terceira reportagem especial do Jornal Nacional, os correspondentes Tiago Weltz e Sherman Costa mostram o que a NASA já descobriu no planeta vermelho. Faz 50 anos que o homem pisou na Lua. E depois continuou mandando várias missões para lá. Tripuladas ou não. Mas essas comemorações que você está vendo aí, o planeta inteiro espacial. Mas a NASA já mandou
E os cientistas controlam os lançamentos e as chegadas das missões em Marte. É aqui que você vê aquelas imagens das pessoas comemorando quando tudo dá certo. Quando não tem nenhum lançamento ou pouso acontecendo, é nesse lugar aqui que os cientistas controlam a chegada das informações que são recebidas das diversas missões que estão no espaço agora. Em 52 anos de exploração, já mapeamos toda a superfície de Marte. Encontramos argila, titânio, alumínio e ferro. Muito ferro. E é essa poeira de ferrugem que deixa a atmosfera avermelhada. Nós também já descobrimos água lá, congelada e também líquida em lagos subterrâneos. E sabemos que, uns 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás, o planeta tinha rios e uma atmosfera que teria permitido a existência de oceanos. Tudo bem parecido com a Terra. Mas não, ainda não conseguimos responder a tal pergunta. Já existiu vida em Marte? Mas já chegamos perto de saber, e com a ajuda de um brasileiro. O mineiro Ivair Gontijo foi um dos responsáveis pelo pouso perfeito do veículo robô Curiosity em 2012. Trabalhei no radar que controlou a descida final no planeta Marte. O nosso radar tinha que detectar o solo, medir a altitude e medir a velocidade de descida. Como o pessoal brincava e dizia, olha, se o radar de vocês não funcionar, o resto é irrelevante, porque vai virar um monte de ferro velho lá na superfície de Marte. O Curiosity já havia encontrado material orgânico e esse ano descobriu gás metano na atmosfera de Marte. A NASA tenta agora verificar se o gás foi produzido por algum micróbio marciano. Ele já foi muito parecido com a Terra, hoje ele é muito diferente. Então a gente quer entender isso, né? E é um lugar que a gente já sabe que ele teve todas as condições para que, se a vida tivesse se formado lá, ela iria prosperar, ela iria para frente. Então Marte já foi habitável no passado. Agora Ivair está trabalhando no próximo passo da exploração de Marte. O Mars 2020 vai coletar amostras do solo de Marte e colocar em tubinhos. Um próximo robô previsto para 2026 vai buscar essas amostras. Agora, com tanta tecnologia e conhecimento, por que não mandamos ainda uma pessoa para lá? Os desafios são diferentes, né? Tudo é muito mais, Marte é muito mais distante, viagem gasta 8 meses e meio, quase 9 meses, em vez de 3 dias, como foi ir para a Lua. Então imagina só produzir oxigênio, só produzir ar e comida para essa viagem de ida e para a viagem de volta. Então tudo é muito mais complexo, né? Complexo, mas não impossível. Para o Ivair, Marte cabe nos nossos limites de exploração. Ainda é um desafio gigantesco, mas é um desafio de bom tamanho para a humanidade entender como um planeta evoluiu, né? Como esse planeta Marte, ele já foi muito parecido com a Terra no passado distante e hoje é muito diferente. O que aconteceu lá? A gente não sabe. Hora da previsão do tempo aqui para a Terra com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Hoje a gente começa falando da seca. Isso, Renata, voltemos para a Terra. Boa noite para você, para o Pachel e para todos. Eu abro com notícia um pouco mais alentadora da seca do Nordeste. Saiu essa semana o mais recente monitor de secas que aponta que a seca excepcional, aquela considerada a pior, sumiu da região se a gente comparar o mapa com o do ano passado, mas ainda temos seca moderada, grave e extrema por lá. Amanhã no Nordeste pode chover muito entre Sergipe e Bahia, tem chuva também em áreas lá da região norte. Salvador, Pedro Alexandre, onde teve rompimento de barragem, Aracaju e Boa Vista, devem ter um dia bem molhado, Macapá também. E olha só o trecho grande, com previsão de ressaca aqui, olha, entre Maceió e Santos amanhã, passando por Vitória e Rio, onde chove fraco, 13 de mínima e 26 de máxima no Rio de Janeiro, 10 graus de manhã e 19 aqui em São Paulo, 12 com 23 em BH e tempo firme. Sol também no centro-oeste e umidade bem baixa ainda por lá. Manhãs frias em Brasília e Goiânia e também em Campo Grande, tarde bem quente em Cuiabá, 35 graus. Garoa e 8 de mínima em Curitiba, chuva fraca, 20 de máxima lá em Floripa e a gente vai ter 9 de manhã e 21 à tarde em Porto Alegre com sol. E as ondas de frio agradam algumas frutas, maçã, pêssego, uva. No inverno a planta entra em dormência, o frio mata os fungos, aí na primavera ela chega
mais sadia e as frutas mais doces. Cesta de frio em São Joaquim, produtora de maçã, Bento Gonçalves, onde o forte é a uva, e Pelotas, cidade do pêssego, Renata. Valeu, Maju, até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Agora, Renata, olha essa. Pesquisadores brasileiros desenvolveram uma técnica para aumentar a duração das frutas e reduzir o desperdício. Olhando assim, a gente nem vê diferença. O segredo está numa película que reveste a fruta. No laboratório da Embrapa, em São Carlos, os cientistas mergulharam os alimentos numa cera líquida feita com carnaúba, palmeira típica do Nordeste. Em meia hora, a substância seca e forma a camada protetora. Para chegar à mistura, a equipe extraiu o pó da cera de carnaúba. Com a ajuda da nanotecnologia, os pesquisadores quebraram as partículas num tamanho menor do que a espessura de um fio de cabelo. Ela controla a quantidade de oxigênio que entra nos frutos. Diminuindo a quantidade de oxigênio, a gente vai reduzir o metabolismo do fruto e consegue conservar ele por mais tempo. A principal vantagem da nova técnica é aumentar o tempo de conservação. Dependendo do tipo, uma fruta dura em média 1 semana. Se ficar na geladeira, até um pouco mais. Agora, as frutas revestidas com a cera de carnaúba podem durar mais que o dobro e em temperatura ambiente. É o caso dessa aqui, ó. E o sabor não muda nada. Aqui sim dá para ver diferença. Essa laranja ficou 2 semanas e não foi revestida com a cera. Tá mais madura. Essa outra tem a película e tá mais verdinha. As nanopartículas da carnaúba também deixam a fruta mais brilhante. Essa é uma cera 100% vegetal e, ao contrário da maior parte das ceras, ela não tem outros produtos sintéticos, sendo, portanto, uma cera segura para o consumo. A cera já começou a ser produzida no mercado e até o fim do ano deve ser usada no processamento de frutas. Um dos benefícios é a redução do desperdício de alimentos. As perdas pós-colheita no Brasil são muito elevadas para frutas e hortaliças, com cerca de 40% a 50% do que é produzido é jogado no lixo. Então essa tecnologia ela vai contribuir tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno. E o maior beneficiário é o consumidor, que vai ter um produto de qualidade, uma vida de prateleira mais longa e isso com uma série de vantagens. A seguir, 8 times disputam uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Semifinalistas da 31ª edição da Copa do Brasil. E todos os estádios lotados. Aqui no Maracanã são esperadas 60 mil pessoas para Flamengo e Atlético Paranaense. O primeiro jogo foi 1-1. Em caso de outro empate, a disputa vai para os pênaltis. Os times desembarcaram agora há pouco aqui no Maracanã. O técnico português Jorge Jesus, que você vê aí, dirige o time do Flamengo pela 3ª vez. Destaques para o Rafinha, que pode começar jogando, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Do lado do Atlético Paranaense, nós temos aí o Thiago Nunes, o jovem técnico do Furacão. Este é o Marco Ruben, artilheiro do time na temporada. Marcelo Cirino e Nicão devem sair jogando e são esperanças do Furacão. A bola rola também em Porto Alegre, no gigante da Beira-Rio. Nós temos imagens de Porto Alegre para você. Mais de 40 mil ingressos vendidos para Internacional e Palmeiras. Primeiro jogo, o Palmeiras venceu por 1-0. Portanto, o Inter precisa ganhar por um gol de diferença para levar para os pênaltis ou por 2 gols de diferença para se classificar. Eu lembro que outros 2 jogos estão em andamento. Por enquanto, Cruzeiro e Atlético. Está 1-0 para o Atlético. Cruzeiro venceu o primeiro por 3-0 e vai se classificando. E Bahia e Grêmio, o jogo está 0-0, vai indo para os pênaltis. Eu espero vocês, Fachel e Renata, logo depois de A Dona do Pedaço. Fortes emoções. Tá combinado, Luiz Roberto. Até já. Em seguida, tem o Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite para você.